Fala pessoal, Rafael do canal TecWeb, e hoje, seguindo uma série de vídeos que eu venho fazendo sobre peças de computador, eu vou falar sobre memória. Normalmente quando você vai montar um computador, você escolhe um processador, uma placa-mãe, uma memória e algumas outras peças que compõem esse computador. Se você for fazer um upgrade, por exemplo, e já tem um computador pré-montado, normalmente quando você vai trocar algo, você troca o kit básico, que é o processador, placa-mãe e memória. Para isso você escolhe um processador, em seguida escolhe uma placa-mãe, e o interessante é você saber as especificações dessa placa-mãe para você escolher a sua memória. Tá? Então eu vou mostrar no vídeo hoje para vocês como a gente consulta isso, quais os tipos de memória, frequência, como trabalham as memórias na frequência padrão e no overclock, e também explicar um pouquinho sobre essa opção de overclock e do que depende. Então, se gostaram do vídeo, já fique comigo até o final. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva aí no canal para ajudar também. E vamos dar uma olhadinha aqui então no site do fabricante da placa-mãe que eu estou mexendo, tá? Então aqui é uma placa-mãe da ASUS, uma TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi. Eu vim até especificações e a gente vai dar uma olhada aqui em memória, tá? Então aqui em memória a gente pode perceber que a gente tem 4 slots do padrão DIMM, no máximo 128 GB, do tipo DDR4. Se eu tenho no máximo 128 GB e ele tem 4 slots, isso significa que eu vou ter 4 slots com 32 GB cada um. Então, o máximo do tamanho do pente que eu vou escolher de memória é 32 GB. Posso escolher menor? Posso. Pode colocar de 16 GB, de 8 GB, tá? Um pouquinho mais abaixo, a gente tem as frequências de trabalho da memória. Então, aqui a gente tem memória que chega de 21333 até 5100. Reparem, é uma diferença. Essas frequências aqui não tem o OC na frente e essas outras têm. O que isso significa? O OC aqui significa overclock. Então, a placa vai trabalhar com essas memórias, mas você vai ter que setar na placa-mãe a frequência de trabalho dessa memória. Não é uma coisa nativa. Então, se vocês não têm interesse de trabalhar com overclock, eu recomendo que vocês escolham memórias com essas frequências, tá? Eu vou mostrar um pouco também como funciona o overclock, como funciona o Extreme Memory Profile, que é o XMP, que é uma tecnologia criada pela Intel e que foi aplicada nas placas mãe para vocês conseguirem fazer um overclock mais seguro da memória. Então, vamos até o site do Kabum aqui. A gente pode ir até, por exemplo, memórias aqui em dispositivos, né? Em hardware. Reparem já que eu marquei todas as frequências de memória que a placa-mãe aceita, sem overclock, e marquei também o tamanho dos pentes de memória que a placa-mãe aceita. Então, se ela tem 4 slots, 32 GB vai ser o suficiente, principalmente para a gente trabalhar em Dual Channel, tá? O que significa o Dual Channel? São duas memórias colocadas juntas, né? E elas trabalham em paralelo, trabalham em parceria, né? Então, eu vou mostrar inclusive no final do vídeo como instalar essas memórias e a corzinha dos slots ali, tá? Então, se a gente der uma olhada nessa lista, a gente vai ter todas as memórias que são compatíveis com aquela placa-mãe, o tamanho da memória, a frequência da memória e o valor. Então, com isso aqui, eu consigo escolher a melhor memória custo-benefício, tá? Ah, Rafael, vou escolher uma 2933 ou vou escolher uma 2400. Depende. Se você for trabalhar com a frequência padrão da memória, você tem que escolher dentro dessas frequências a que vai te atender melhor. Às vezes uma 2933 é muito mais caro do que uma 2400 e aí você pega uma 2400, que foi esse o caso. Vou mostrar para vocês aqui que eu vou instalar uma 2400, tá? Então, escolheu a memória. Rafael, e se eu quiser trabalhar com memória com overclock? Eu vou deixar aqui na descrição um link, que é esse link do hardware.com.br, um site muito legal. Dão algumas dicas e informações sobre overclock na memória RAM e explicando o que é o Extreme Memory Profile.
né? Inclusive, eles explicam isso que eu acabei de falar aqui agora, que foi uma tecnologia criada pela Intel para poder facilitar esse overclock, tá? E fazer com cuidado. Então, leiam esse site se vocês quiserem entender um pouquinho mais, tá? E de presente também, eu vou deixar um outro link aqui do TechLab, onde o Ronaldo Boassali, ele fala que o XMP, ou o Extreme Memory Profile, ele não depende de qualidade para trabalho só da frequência da memória. Ele depende também do processador, tá? E do IMC do processador, se tem um IMC bom ou não. Então eu vou deixar como estudo para vocês aqui também, como material esse, se vocês quiserem dar uma olhada, como funciona e como depende do processador isso também, tá? Então agora nós vamos para a instalação dos pentes de memória, tá? Então aqui reparem, eu tenho dois pentes de memória simples, não é nenhum pente gamer ou alguma coisa assim, da Crucial. São dois pentes de 16 GB cada um, 2.400 a frequência dele. Reparem também na placa que a gente tem dois slots de cor preta e dois slots de cor cinza. O dual channel que eu falei, o trabalho em conjunto das memórias, depende desses slots, tá? Então sempre quando você for instalar na sua placa-mãe, verifique no manual da placa quais são os slots corretos para você instalar as memórias. No caso aqui, eu estava instalando ele nos slots A1B1, só que lendo depois o manual, eu percebi que o certo seria instalar no cinza, que é o A2B2. Não me pergunte por que a ASUS fez isso, mas lendo o manual depois, eu percebi que eu tinha instalado as memórias nos lugares errados, tá? Então, aqui a gente completa o vídeo sobre instrução de memória. Falamos um pouquinho então sobre as frequências, sobre como escolher a memória, que depende da placa-mãe, e aqui no final como instalar essas memórias. Então, eu agradeço vocês que assistiram o vídeo até agora. Fiquem conosco aqui no canal, se inscrevam, deixem seu like e um abraço para todos.